Olá pessoal, muito bom dia. Chegando aqui no IOPEX hoje, deixa eu abrir aqui para a gente conversar. Vamos lá. Queria mostrar uma coisa aqui logo de manhã cedo. Como é que é o dia aqui? Olha um dia bonito aí, como é que é a vista. Olha que vista abençoada, graças a Deus. Bonito, né? Na verdade eu queria conversar com vocês, pessoal. Deixa eu colocar a câmera aqui pra gente pegar essa vista aí. Aproveitar essa vista maravilhosa que a gente tem aqui, colocá-la de fundo aí. Na verdade eu queria conversar com vocês sobre o seguinte. Ontem eu fui fazer uma visita de prospecção, né, num possível cliente daqui. Um cliente que já foi grande, agora está médio, e me procurou para a gente conversar sobre como é que eu posso ajudá-lo a reestruturar a empresa, né, e fazer com que a empresa, nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, possa se reorganizar de uma forma que ele aproveite as melhores pessoas, que ele se organize enquanto empresário, que ele restabeleça a forma, né, que ele tinha bastante produtiva de trabalhar, de contratar, em função de alguns percalços que ele passou, tanto pessoalmente quanto dentro do negócio, enfim. E aí, uma coisa me chamou me chamou bastante atenção, que é um ponto bastante relevante aqui para esse canal e para você que me assiste aí, que me vê, me acompanha. Eu falo bastante sobre 4 temas aqui no IOPEX que eu chamo da base do Lean para pequena e média empresa. O que é o Lean? O Lean é uma filosofia de gestão que nasceu lá atrás na Toyota e que veio sendo propagada aí pelo mundo todo, né, e hoje está em muitas empresas, ou quase todas as grandes empresas. Tem bastante coisa que a gente adapta das grandes para as pequenas, e eu encontrei nos últimos quase 5 anos um formato de trabalho para as pequenas que funcionou bastante, e eu chamo hoje de Lean PME. Não existem estudos nessa área, eu me considero um estudioso aí, escrevo artigos para alguns lugares, já escrevi vários para algumas revistas, então me dei o direito de colocar esse nome de Lean para pequenas e médias empresas, e uma das coisas que a gente mais trabalha é a estruturação empresarial, né, no Lean para as pequenas, porque as grandes já fazem o Lean no sentido de melhoria contínua, né, de pegar o que tem e fazer melhor, mais barato, mais produtivo e tal. A pequena não tem a base, é diferente, ela precisa começar do zero estruturando a base para um dia ela ter, né, estrutura o suficiente para poder ser uma empresa enxuta. Em se tratando desse tema, né, do Lean e também da estruturação, o que eu notei ontem nessa visita com esse empresário foi o seguinte. A primeira coisa, o dia a dia do empresário, né, e de quem tem alguns colaboradores para cuidar, o telefone fica bombando o tempo inteiro e tal, precisa ter um formato de gestão, né? E o que eu chamo de formato, uma sistemática de gestão, que é o nome que eu uso no Lean PME. Você precisa ter coisas para gerir no seu dia a dia, juntamente com uma rotina padronizada, que possa te possibilitar, como empresário, a enxergar as coisas como estão indo. Porque se a gente só trabalha com as pessoas, focado na atividade mais micro das pessoas, em cobrar as pessoas aquilo que deveria ser feito e não vendo as inter-relações entre o que deveria ser feito e aquilo que eu preciso gerir, porque tem uma diferença, né, entre o que precisa ser feito, que é o que vai para o cliente ou que precisa ser entregue, e aquilo que o negócio precisa. Também para entregar, obviamente, mas para que o negócio gire de uma maneira melhor, porque senão eu apago um fogo ali, apago outro fogo aqui, apago outro fogo ali, e sempre vou ficar apagando fogo e não tendo resultado. E aí o dia passa, a síndrome do bombeiro, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, continua e a gente não consegue ter resultado. Então, a gente precisa se estruturar e montar um modelo, né, de gestão tão bem estruturado que a gente consiga
enxergar os processos primeiro, e eu vou explicar daqui a pouquinho onde eu quero chegar, e depois fazer com que as pessoas consigam cumprir uma rotina dentro daqueles processos. Por isso que eu trabalho estratégia primeiro, planejamento depois, gestão dos processos, ou por processos que eu chamo, né? E depois controle da rotina. E a maioria dos empresários, ontem ficou bastante claro para mim, que se eu vier a trabalhar com esse empresário, uma das coisas que eu vou ter que fazer é trabalhar a estruturação dos processos, porque esse é um empresário bastante preocupado com as pessoas e louvavelmente tem sim que preocupar com as pessoas, ter boas pessoas, ter colaboradores dispostos, motivados, ser um bom líder nesse sentido, a gente também tem que ser. Mas antes de trabalhar as pessoas, eu preciso trabalhar os processos. A gente às vezes como empresário inverte isso e invertendo isso, eu trabalho muito o lado pessoal, né? E às vezes até exigindo bastante para que aquela motivação seja colocada ali, incutida na minha empresa para que as pessoas entreguem resultados, mas em resultados em cima do quê? Se eu não padronizei um processo, não falei duas coisas para as pessoas. O que fazer e como fazer. Então, eu como empresário, primeiro preciso enxergar quais são esses processos e quais são as inter-relações ou interfaces entre eles do negócio como um todo. Ou seja, montar a estratégia dos processos de uma forma bastante macro. Isso é rápido e simples. Depois, fazer um nível abaixo, que é enxergar cada um desses processos nessa sequência processual que eu chamo, né, de cadeia aí do jornada do cliente, enxergando o que e como as pessoas precisam fazer certas coisas. Aí sim trazer as pessoas certas para aquilo, porque muitas vezes, e eu notei isso também ontem, a gente cobra das pessoas algo que nem elas ou sabem, ou têm habilidade, ou têm conhecimento para fazer. E aí a gente fica insatisfeito. Às vezes a gente tem um colaborador super bom, um cara excelente de trabalho, mas que não está rendendo naquela função. Por quê? Porque não é o processo, não é a atividade que ele deveria estar. Você não fez uma análise de perfil comportamental para falar para ele, você tem esse perfil, você funcionaria melhor aqui, assim, assim, fazendo essa e essa e essa atividade. Então esse é um erro que a gente comete. Mas só para eu não desviar do tema do vídeo, né, e falar do assunto gestão, você vai precisar estruturar uma sistemática ou um modelo de gestão onde o seu dia a dia te proporcione enxergar as coisas de preferência visualmente, para que essa rotina te ajude, né, a rotina do seu dia a dia, te ajude a ter produtividade, poder trabalhar focado no que fazer, quando fazer, para que você saiba até o que cobrar e quando cobrar o que das pessoas, né? Por quê? Porque os resultados eles só vão vir se os processos forem cumpridos. E os processos precisam estar alinhados com aquilo que precisa ser entregue para o seu cliente. Se você tem uma empresa de prestação de serviços, você precisa lá na ponta entregar algo, né, contratos de prestação de serviço de uma certa forma. Se você faz produtos, você precisa entregar produtos ao longo, sei lá, terminar X produtos por dia ou por semana. Se você tem uma loja de material de construção, varejo, enfim, tem uma loja de portas abertas, você precisa atrair clientes e vender, né, X produtos ali para os seus clientes. Então, essa mecânica independente do nosso negócio precisa ser melhor administrada, mas para que esse vídeo não fique muito longo, o que eu quero concluir com isso? Não percam a oportunidade de sistematizar a sua gestão. Como é que você vai fazer isso? Olhe para o seu processo, ou olhe para todos os passos, desde o momento inicial que o cliente entrou na sua loja, ou entrou em contato com você, ou seja, você já está no momento de prestar o serviço ou de entregar o produto, mapeie principalmente esses processos. Os anteriores de marketing também são importantes, mas principalmente esse, para que você comece do macro da forma correta. Mapeie esses processos, descreva o passo a passo dessa jornada do cliente para você e o que você tem que fazer e procure linkar cada um dos processos da empresa, aonde eles têm que entrar e quando. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer complexo isso, mas tente fazer esse exercício, porque senão você vai coordenar áreas e departamentos de forma isolada. Agora eu vou lá no departamento financeiro ver como é que tá. Agora eu vou chamar aqui a pessoa vou ligar para o contador para ver como é que tá lá. Agora eu vou aqui para ver se o marketing está pronto. Você vai coordenar atividades de forma isolada, sem saber se aquele todo,
né? Está sistematizado de uma forma que você está entregando o que precisa. Por quê? Porque senão essa sistemática, primeiro, ela não vai existir e aí você vai estar perdendo tempo constantemente com essa rotina super atribulada, porque você acha que tem que coordenar tudo, porque a sua empresa geralmente, né, é pequena ou microempresa, a gente quer olhar tudo, é a gente que faz, é a gente que quer coordenar, e aí o tempo não dá, né? Fazer tudo não vai te levar a entregar o tudo, né? Tudo aquilo que você precisa. Então procure sistematizar a sua gestão e estruturar a sua empresa para que os processos você consiga vê-los, inclusive na parede de alguma forma, para que você, ao enxergar o passo a passo do processo, essa sistematização ou essa padronização, consiga colocar as pessoas certas em cada etapa. E uma das coisas que eu vi ontem, né, só para a gente concluir, é que esse empresário, um dos principais problemas que ele tem é que a empresa cresceu muito rápido, a empresa é uma prestadora de serviços e a gente acaba perdendo a mão, por quê? Porque ele vai colocando pessoas para fazer as coisas que a gente acha que precisa, né? E o conhecimento que a gente tem é aquele conhecimento que está lá. Ah, eu acho que agora a empresa cresceu, eu preciso colocar mais uma pessoa lá no financeiro. Ah, preciso colocar mais uma pessoa aqui no contas a pagar. Ah, preciso mais um gerente de operações. Ah, preciso de isso, não sei o quê. Aí fica um achismo tão grande e a gente também acha que a pessoa que a gente está contratando, por mais que a gente tenha um excelente RH ou alguém que nos ajude, se não for feita uma análise de perfil comportamental e eu não tiver descrito exatamente o que a pessoa vai fazer em termos de atividade para aquele processo e casar as duas coisas, eu vou colocar a pessoa no lugar errado. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: estruture a sua empresa por processos para que você sistematize uma gestão visual que possa trazer resultados onde você possa medir os processos e depois, num segundo momento, colocar as pessoas dando treinamento adequado. Quando as coisas estiverem padronizadas, aí sim, porque se você for pensar primeiro nas pessoas do que nos processos, é muito difícil você saber se as pessoas vão estar entregando aquilo que realmente deveriam entregar. Porque você não descreveu a sequência dos processos, tudo aquilo que você deveria fazer para entregar o melhor produto ou o melhor serviço para o cliente. Então, estruturação de negócio por processo vai depender de você enxergar essa jornada do cliente, o passo a passo macro de tudo aquilo que você faz, desde a hora que o cliente entrou na sua empresa ou você começou a prestar um serviço para ele até a hora que ele saia, e esse ciclo, como cada um dos processos funciona para subsidiar essa jornada do cliente da forma mais fácil. E não descrever, tem gente que gasta meses e meses descrevendo cada atividade de cada processo. Isso é importante fazer, talvez? Sim, mas no terceiro ou no quarto momento, quando a jornada do cliente está visível, eu sei estruturar os processos que vão dar subsídio para essa jornada. Estou falando de pequenas e até médias empresas, né? É muito mais fácil fazer isso porque os processos são bastante enxutos, o número de pessoas é pequeno e a gente consegue enxergar o dia a dia da empresa de uma maneira muito mais fácil, né? Inclusive tem com poucas paredes, aí, com poucas quebras, o fluxo de comunicação é rápido, as pessoas estão próximas, enfim, a gente está aqui falando de pequenas empresas. Então, estruture a sua empresa, faça com que você consiga enxergar a jornada do cliente e monte uma sistemática de gestão em cima da estruturação dos processos para que você tenha produtividade como empresário, para que você não fique apagando fogo e para que você tenha dados e fatos para controlar a sua rotina, ou seja, indicadores, métricas, porque se você não mede, você não vai conseguir concluir se o processo está indo bem. E aí você vai julgar que são os colaboradores que estão indo mal. A sua falta de estrutura vai fazer com que você não consiga gerir bem os processos e, num segundo momento, não gerir bem as pessoas que precisam estar lá para fazer os processos. Espero ter ajudado. Fiquem aqui mais um pouquinho com essa vista maravilhosa. Deixa eu ver que horas são agora. São 8h30 da manhã. Espero ter contribuído aí com vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê uma força, compartilhe esse vídeo que a gente, ou esses vídeos que a gente está fazendo aqui de conteúdo, que são feitos com muito carinho aí para você. Fico por aqui, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.